Bom dia, meus caros, bem-vindo ao canal Rua do Inconsciente. E peço a gentileza, né? A gente que faz vídeos quase vira um pedinte de likes e de compartilhamentos, né? Porque isso é o motor do nosso projeto, né? Então, por gentileza, dê esse like aí, o joinha, compartilhe essa parada para nos ajudar, tá certo? A ideia de hoje é tratar um tema dificílimo, né? Que vem a ser o tema tempo da psique, que é um dos temas mais profundos, complexos, delicados, enviesados, problemáticos, emocionantes, poéticos, metafóricos, etc. e tal. O tempo da psique. Veja que interessante essa preposição, né? Estou partindo de um pontapé inicial de que a nossa psique, entendida aqui como consciente e inconsciente, né, a grosso modo, ela detém um tempo. E que não necessariamente esse tempo tem paralelo com o outro tempo. O tempo do relógio, vamos dizer assim, né? Bom, aqui já estamos diante de um problema filosófico, né? Se a gente nos perguntar de fato o que é o tempo, fudeu, né? Porque a gente vai entrar num labirinto de múltiplas teorias, de múltiplas percepções, compreensões, né? Basta dizer que se a gente não tivesse no planeta Terra, toda a nossa referência de tempo seria outra, né? Existem as teorias quânticas, as teorias do Einstein, né? Quer dizer, a questão do tempo é muito complexa, né? Mas desde que o homem inventou o relógio, ele partilha dessa ficção de que o tempo é previsível, controlável. Mas nós sabemos que o tempo é uma coisa extraordinária. O tempo é uma coisa fascinante, né? O tempo do amor. Pare e pensem, né? Que vivências que nós tivemos ou ainda temos, para aqueles que estão amando, com relação ao encontro com a pessoa amada, né? Aqueles segundos que parecem eternidades, né? Aquelas vivências profundas que parecem seculares. Qual é o tempo da morte? O que acontece quando a gente se depara com um ente querido que morreu, né? Essa experiência tão brutal de ver um ser querido num caixão. O tempo de ser pai, o tempo de ser mãe, o tempo do sofrimento, né? Aqueles que passam por uma depressão profunda, por um processo de intenso sofrimento, tão bem descrito, poeticamente, nossa senhora, tão bem escrito poeticamente e via psicanálise no livro da Maria Rita Kell, que inclusive chama O Tempo e o Cão, né? O que acontece nesses processos de intenso sofrimento, né? Claramente é uma suspensão do tempo. O indivíduo entra numa outra atmosfera, correto? Portanto, o tempo atravessa a psique. O tempo está o tempo todo, tempando, né? A gente pode colocar aí um verbo no tempo, quer dizer, nós somos influenciados pelo tempo da psique, né? Aquela velha e clássica frase, que é linda, né? Pode ser muito usada em curso de autoajuda, mas é patética ao mesmo tempo, que quem vive do passado é museu, né? Isso é um equívoco grande, né? Nós somos constituídos do passado, né? Nós temos uma história humana e a ideia de que temos controle para ficar no presente e no futuro é uma ideia, no mínimo, extremamente egóica, né? O próprio budismo nos ensina que o exercício de ficar no aqui e agora é um exercício extremamente difícil, né? Isso estaria perto de um estado de iluminação, né?
E a ideia de que é possível, egoicamente, racionalmente, não ir para o passado, é uma ideia que a nossa experiência subjetiva soterra, né? Truca. Porque nós não temos esse controle, né? Quem passa por uma crise, por um sofrimento, por ondas depressivas, nostálgicas, profundas, as pessoas abismais, ou as pessoas que entram no abismo, elas comprovam que não é possível ter esse controle sobre o tempo, né? E aí nós chegamos a um conceito nuclear profundo, né? E eu acredito muito bonito nas psicanálises e na teoria analítica. O Jung, na verdade, gostava de chamar a sua teoria de teoria complexa, né? Isso é importante a gente marcar. Então, dentro da teoria complexa, nós vamos descobrindo que a psique é atemporal. Ou seja, nossa psique, nossas profundidades, elas não compartilham do tempo cronológico. Captaram? Então nós podemos estar numa vivência infantil aos 40, 50, 60 anos. Ou nós podemos estar numa vivência sênex na adolescência, na pré-adolescência, numa vivência sênex como um arquétipo do velho sábio, né? Uma questão ligada a um certo acesso ao tempo do velho, né? Ao arquétipo do velho. Percebam? Isso é muito interessante para a gente pensar, porque isso inclusive põe em xeque a ideia do Jung da metanoia, né? Que é uma ideia de que por volta dos 40 anos haveria um processo que ele chama de enantiodromia do inconsciente, a mudança para o polo oposto, né? E hoje nós que temos uma clínica com adolescentes, a gente percebe nitidamente que muitos deles já estão nesse processo, né? Há indivíduos muito profundos nessa etapa chamada de adolescência. Então, essa questão do tempo, ela permeia a prática analítica, né? Ela permeia esse processo com a psique. E muitas vezes nós queremos trazer para nosso trabalho, quase como um crivo de avaliação, um conceito muito complicado chamado de evolução. É comum os psicoterapeutas e os analistas, os ATs, trazerem essa fala, né? O paciente não evolui. Não há mudanças. Bom, primeiro que isso traz uma ficção delicadíssima, que é a ideia de que nós temos ferramentas para avaliar o que é uma evolução de um paciente, para avaliar o processo do paciente. Percebam? Bom, Milson, então você está dizendo que não há como avaliar a evolução de um caso? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que os referenciais cronológicos, os referenciais egóicos que nós usamos para avaliar um caso, eles costumam estar equivocados. É importante a gente estabelecer uma reflexão mais profunda sobre o tempo da psique para conversar com os nossos referenciais. É óbvio que a nossa prática tem objetivos, tem metas, tem estratégias. Entende? Claro que nosso ego está em cena, porém, nosso trabalho é mais profundo. A ideia é nós trabalharmos a psique. Então, uma das tarefas mais difíceis do analista e do AT é esse diálogo, que eu vou chamar dessa relação dialética com o tempo da psique, né? Eu posso ter ultra expectativas de melhora de um caso, né? Mas o que se espera é que, em contato com a pessoa e com a psique dessa pessoa, eu reavalie essa expectativa. A psicanálise clássica é um pouco mais dura nisso quando traz a regra da abstinência, ou seja, o psicanalista tem que ter ausência de desejo. Eu acho essa ideia muito interessante como uma utopia, né?
como exercício dialético de me adequar à psique do outro, né? Não acredito sinceramente que seja possível ter ausência plena do desejo de curar, de transformar, de ajudar, né? Então, o tempo da psique, queridos, ele é um tempo enigmático, ele é um tempo individual. Isso é lindo, porque isso nos difere de humano a humano. Cada ser humano está no seu tempo, né? Os poetas são muito bons para trazer a questão do tempo, né? E ao mesmo tempo isso nos aproxima, né? Ou seja, é uma característica humana. Nós humanos vivemos em tempos diferentes, né? Isso abre uma gama de reflexões muito profundas para pensarmos os nossos métodos de avaliação do ser humano, que são egóicos, que são padronizados e que muitas vezes não contemplam o tempo da psique, né? Então, por isso que o Jung frisa, e foi o primeiro autor que trouxe a importância da análise com o outro, para que a gente possa se dar conta de como o nosso tempo psíquico é variável, de como mudar é difícil, de como as nossas defesas são enrijecidas, e de como que de fato, uma mudança radical de personalidade, ela é praticamente impossível, né? O que eu noto na minha experiência clínica e pessoal é que a gente faz ajustes, nós fazemos movimentos, mas que há uma essência nossa que não é mutável. Percebam? É filosófico isso também, né? É problemático essa afirmação que eu estou dando, né? Mas é isso. Eu acho que esse passeio desse vídeo foi para a gente circular em torno do tema tempo, né? Qual é o tempo que você vive hoje? Que tempo se sobressai na tua psique? Onde que a sua psique está? Será que nós temos na psique, estamos vivendo o mesmo tempo da nossa cronologia, né? Ou será que nós estamos presos a épocas passadas, né? Como acolher esse processo para entendê-lo, né? E aí nós nos afastamos da autoajuda, né? A autoajuda é muito boa para vender livros e para formar mitos e gurus, porque é uma busca inconsciente por gurus, né? Mas a autoajuda não sabe nada sobre a psique humana, sobre a tua vida e a minha vida, por uma razão muito simples, né? Não há outro Milson, não há outro você no mundo, tá bom? Então, eu acho que esse cuidado com o nosso tempo psíquico, ele é um cultivo de um autoconhecimento e, ao mesmo tempo, um autodesconhecimento, tá? Não estamos tão no controle como pensamos, mas podemos melhorar essa relação conosco, tá bom? Se você gostou, querido, dê o like, divulgue o vídeo, faça perguntas na caixa de comentário do YouTube e eu terei o maior prazer em respondê-las, tá bom? Dentro da minha capacidade. Forte abraço, até um próximo vídeo, é nóis!